Ela achou que passaria o Natal sozinha, até que o milionário apareceu com um presente que mudaria sua vida. O ar-condicionado da mansão em Alphaville sussurrava suavemente enquanto Marina Santos passava o pano úmido sobre a mesa de jantar de mármore italiano. Dezembro em São Paulo sempre trazia aquele calor úmido que grudava na pele, mas dentro da casa dos Mendonça a temperatura permanecia sempre perfeita, assim como tudo ali. Marina ajeitou os cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo baixo e suspirou ao olhar pela janela panorâmica. Lá fora, as árvores do condomínio fechado balançavam levemente sob o sol forte da tarde. Em poucos dias seria Natal, e as casas vizinhas já exibiam decorações natalinas elaboradas, pisca-piscas dourados, árvores enormes nas salas de estar, guirlandas nas portas principais. Ali, nada. O senhor Rafael Mendonça detestava festividades, especialmente o Natal. Em 3 anos trabalhando para ele, Marina havia aprendido a não questionar suas preferências. Ele era um patrão justo, pagava em dia, nunca a desrespeitou, mas também mantinha uma distância profissional que beirava o glacial. Marina, a voz grave ecoou pelo hall de entrada. Ela se endireitou imediatamente. Rafael havia chegado mais cedo do que o usual. Normalmente, ele só retornava do escritório após as 8 da noite, quando ela já havia terminado seus afazeres e partido para casa. Sim, senhor Mendonça. Marina caminhou até a entrada, onde o encontrou afrouxando a gravata azul marinho. Mesmo após um dia inteiro de trabalho, ele mantinha aquela postura impecável que sempre a impressionava. Alto, ombros largos, cabelos negros sempre perfeitamente penteados, Rafael tinha aquela presença que comandava qualquer ambiente. Preciso que você organize minha mala. Viajo amanhã para Miami e só retorno depois do Ano Novo. Ele nem sequer a olhou diretamente enquanto falava, ocupado demais verificando mensagens no celular. Marina assentiu, acostumada com essas viagens repentinas. Todo ano era a mesma coisa. Rafael fugia das festas de fim de ano como se elas fossem uma praga. Ela sempre se perguntara o motivo, mas jamais ousara perguntar. Claro, senhor, quantos dias? 2 semanas. E Marina? Ele finalmente ergueu os olhos, encontrando os dela por um breve instante. Havia algo diferente em seu olhar hoje. Uma fadiga que ia além do cansaço físico. Você pode tirar folga até eu retornar. Com pagamento integral, obviamente. O coração dela pulou. 2 semanas de folga remunerada? Era generoso demais, até para Rafael. Mas algo em sua expressão a impediu de demonstrar muita alegria. Obrigada, senhor. Vou preparar sua bagagem agora mesmo. Enquanto subia as escadas de mármore em direção ao quarto principal, Marina sentia um aperto no peito. 2 semanas de folga significavam 2 semanas sozinha em seu pequeno apartamento no Tatuapé. Sua família em Poços de Caldas estava passando por dificuldades financeiras depois que sua mãe perdeu o emprego na fábrica local. Usar suas economias para visitá-los não era uma opção. O dinheiro estava reservado para emergências e para ajudar com as contas de casa da família. Amigas próximas? Poucas. A rotina de trabalhar 6 dias por semana não deixava muito tempo para cultivar amizades. Tinha algumas colegas do curso noturno de administração que fazia às quintas-feiras, mas nada além de conversas ocasionais entre as aulas. Marina abriu o closet organizado de Rafael e começou a separar roupas para o clima tropical de Miami. Camisas de linho, bermudas de alfaiataria, tênis casuais caros. Cada peça custava mais do que ela ganhava em um mês, mas ela não sentia inveja. Sentia, sim, uma melancolia crescente ao imaginar o Natal que a esperava. Na manhã seguinte, Marina chegou mais cedo para finalizar os preparativos da viagem de Rafael. O céu cinzento ameaçava chuva, típico do verão paulistano. Ela havia dormido mal, atormentada por pensamentos sobre como passaria as próximas 2 semanas. Encontrou Rafael na cozinha, algo inusitado. Normalmente ele tomava café da manhã no escritório, ou nem tomava. Estava sentado à bancada de granito preto, olhando fixamente para o celular com uma expressão sombria. Bom dia, senhor Mendonça. Sua mala está pronta. Marina manteve o tom profissional, embora algo na postura dele a preocupasse. Rafael ergueu a cabeça e ela notou as olheiras profundas
sob seus olhos verdes. Marina, preciso cancelar a viagem. Algum problema? A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter. Normalmente não questionaria as decisões dele, mas a situação parecia séria. Ele passou a mão pelos cabelos, desarrumando pela primeira vez o penteado perfeito. Problemas no empreendimento de Brasília. O sócio investidor ameaça se retirar do projeto se eu não estiver presente nas reuniões da próxima semana. São milhões em jogo. Marina processou a informação em silêncio. Rafael ficaria em São Paulo durante o Natal. De alguma forma, isso a fazia se sentir menos sozinha, mesmo sabendo que ele provavelmente permaneceria trancado no escritório, trabalhando. Entendo. Quer que eu desfaça a mala? Sim, por favor. Ele suspirou profundamente. E Marina, você pode manter a folga. Não há necessidade de você ficar aqui durante as festas. Sei que deve ter planos com a família. Algo no tom dele, uma vulnerabilidade quase imperceptível, tocou Marina profundamente. Por um momento, ela vislumbrou além da fachada do empresário bem-sucedido e viu um homem que parecia tão perdido quanto ela. Na verdade, Sr. Mendonça, eu não tenho planos específicos. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar melhor. Minha família está em Minas, e com a situação financeira complicada, bem, este ano será diferente. Rafael a olhou com atenção pela primeira vez em 3 anos. Realmente a olhou, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Marina sentiu o rosto esquentar sob seu escrutínio. Você vai passar o Natal sozinha? A pergunta direta a pegou desprevenida. Ele nunca havia demonstrado interesse por sua vida pessoal antes. Sim, provavelmente. Marina abaixou os olhos, sentindo-se exposta. Mas não tem problema. Vou aproveitar para estudar, colocar algumas séries em dia. Um silêncio constrangedor pairou entre eles. Marina podia sentir o peso do olhar de Rafael sobre ela, mas não conseguia interpretar sua expressão. Marina. A voz dele estava mais suave do que ela jamais havia ouvido. Por que nunca me contou sobre sua família? A pergunta a surpreendeu. Como poderia explicar que, durante 3 anos, ele nunca havia criado espaço para conversas pessoais, que sua relação sempre foi estritamente profissional, quase fria? Nunca achei que fosse relevante para meu trabalho, senhor. Rafael fechou os olhos por um momento, como se estivesse processando algo difícil. Quando os abriu novamente, havia uma determinação diferente em seu olhar. E se eu disser que talvez seja relevante agora? O coração de Marina acelerou, sem que ela entendesse o porquê. Havia algo na atmosfera daquela cozinha, naquela manhã cinzenta, que sugeria que tudo estava prestes a mudar. Não entendo, senhor. Rafael se levantou da bancada e caminhou até a janela, observando as nuvens carregadas que se acumulavam no céu. Quando se virou para ela novamente, sua expressão havia se suavizado de uma forma que Marina nunca havia presenciado. Marina, você saberia preparar uma ceia de Natal? Marina piscou algumas vezes, certa de que havia escutado errado. Rafael Mendonça, o homem que em 3 anos nunca havia sequer mencionado o Natal, estava perguntando sobre ceia natalina? Sim, senhor. Aprendi com minha mãe. Ela sempre fazia as melhores ceias em Poços de Caldas. Marina hesitou, ainda tentando processar a situação. Posso perguntar por quê? Rafael voltou a se sentar, mas desta vez sua postura estava menos rígida. Pela primeira vez, Marina o viu verdadeiramente vulnerável. Faz 7 anos que não passo um Natal no Brasil. Ele começou, a voz baixa e carregada de uma emoção que ela não conseguia identificar. Sempre arranjo uma viagem, qualquer desculpa para estar longe daqui nessa época. Marina permaneceu em silêncio, intuindo que ele precisava falar, que algo importante estava para ser revelado. Meus pais morreram véspera de Natal há 8 anos. Acidente de carro voltando da ceia na casa da minha tia em Campinas. As palavras saíram como uma confissão dolorosa. Desde então, essa data se tornou impossível para mim. O coração de Marina se contraiu. Suddenly, tudo fazia sentido. A frieza em relação às festividades, as viagens súbitas, a solidão que ela às vezes percebia em seus olhos. Senhor Mendonça, eu sinto muito. As palavras pareciam inadequadas diante de tamanha dor. Este ano, pela primeira vez em 7 anos, vou ser obrigado a ficar. E eu... Ele pausou, passando a mão pelo rosto. Não sei se consigo ficar sozinho nesta casa durante o Natal.
Há muitas memórias aqui. Marina entendeu. Aquela mansão havia sido dos pais dele. Cada cômodo provavelmente guardava lembranças de natais felizes, tornando-se agora uma fonte de dor. E pensei... Rafael encontrou seus olhos novamente, e dessa vez não desviou o olhar. Talvez se não estivesse sozinho, se tivesse companhia, pudesse enfrentar essa data de forma diferente. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Marina sentia seu coração batendo forte no peito, sem saber exatamente como interpretar aquelas palavras. "O senhor está me pedindo para ficar?" A voz dela saiu mais baixa do que pretendia. "Estou propondo um acordo." Rafael se endireitou, tentando retomar um pouco da postura profissional, mas seus olhos permaneciam gentis. "Você ficaria aqui durante as festividades como companhia, não como empregada, mas como uma convidada. Prepararia a ceia, conversaríamos, talvez assistíssemos alguns filmes. Em troca, eu pagaria um valor extra pela sua presença durante esse período difícil." Marina processou a proposta, sentindo uma mistura de emoções. Parte dela queria aceitar imediatamente. A ideia de não passar o Natal sozinha era tentadora. Mas outra parte se perguntava sobre as implicações daquela situação. E se eu aceitar, como seria exatamente? Ela precisava entender os limites daquela nova dinâmica. "Você ficaria no quarto de hóspedes do segundo andar. Teríamos as refeições juntos, conversaríamos quando quiséssemos companhia, mas respeitaríamos o espaço um do outro quando necessário." Rafael parecia ter pensado em cada detalhe. Seria como amigos, passando as festividades juntos. Amigos. A palavra ecoou na mente de Marina. Em 3 anos, eles mal haviam trocado mais do que cumprimentos formais. E agora ele estava propondo uma amizade? "Posso pensar um pouco?" "Claro. Mas Marina..." Ele se levantou e caminhou até ela, parando a uma distância respeitosa. "Quero que saiba que sua resposta não afetará seu emprego de forma alguma. Se preferir manter as coisas como estão, eu entenderei perfeitamente." Marina assentiu, agradecendo a garantia. Mas enquanto o observava sair da cozinha, ela já sabia qual seria sua resposta. O resto do dia passou em uma névoa de pensamentos confusos para Marina. Ela executou suas tarefas habituais: limpar os banheiros, organizar a lavanderia, preparar o almoço de Rafael, mas sua mente estava completamente focada na proposta inesperada. Quando chegou em casa à tarde, no seu pequeno apartamento de 2 cômodos no Tatuapé, Marina se sentou no sofá desgastado, que havia comprado usado, e tentou organizar seus sentimentos. A televisão mostrava propagandas natalinas alegres, contrastando com o turbilhão em sua cabeça. Ligou para sua mãe em Poços de Caldas, como fazia toda semana. "Oi, mãe. Como estão as coisas por aí?" "Ah, minha filha, que saudade da sua voz." A voz carinhosa de Dona Carmen aqueceu o coração de Marina. "Aqui está difícil, viu? Seu pai conseguiu uns bicos na construção civil, mas não vai dar para fazer uma ceia este ano. Talvez um frango assado simples." Marina fechou os olhos, sentindo o peso da distância e da impossibilidade de ajudar mais do que já ajudava mensalmente. "Mãe, e se eu não conseguir ir aí para o Natal?" "Ora, filha, a gente entende. Sabemos que está juntando dinheiro para seus estudos e para nos ajudar. O importante é que você está bem e realizada aí em São Paulo." Realizada. A palavra ecoou de forma estranha. Estava realizada? Trabalhava duro, estudava à noite e economizava cada centavo, mas havia muito tempo não se sentia verdadeiramente feliz. A proposta de Rafael representava uma quebra na rotina, uma possibilidade de algo diferente. Depois de desligar, Marina tomou um banho longo e demorado, deixando a água quente relaxar seus músculos tensos. Enquanto se secava, olhou-se no espelho do banheiro pequeno. Viu uma mulher de 28 anos que havia esquecido como sorrir genuinamente, e trabalhava tanto que raramente parava para pensar no que realmente queria da vida. A oferta de Rafael não era apenas sobre passar o Natal acompanhada. Era sobre permitir-se viver algo diferente, algo que fugia completamente de sua zona de conforto. Na manhã seguinte, Marina chegou à mansão com a decisão tomada. Encontrou Rafael no escritório, concentrado em planilhas no computador. A luz do sol matinal entrava pelas janelas amplas, criando um contraste interessante com a expressão séria em seu rosto. "Senhor Mendonça." Ela bateu levemente na porta aberta.
Ele ergueu a cabeça e Marina percebeu uma ansiedade sutil em seus olhos verdes. Ele estava nervoso com sua resposta. Marina, entre, por favor. Ela caminhou até a frente da mesa, respirou fundo e disse: aceito sua proposta. O alívio em seu rosto foi imediato e tocante. Um sorriso pequeno, mas genuíno, apareceu em seus lábios. A primeira vez que Marina o via sorrir de verdade. Você tem certeza? Tenho, mas tenho algumas condições. Marina surpreendeu a si mesma com a firmeza em sua voz. Rafael arqueou uma sobrancelha, intrigado. Diga. Primeiro quero ajudar não apenas com a ceia, mas com toda a decoração natalina da casa. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Marina sentiu uma onda de coragem. Segundo, nada de pagamento extra. Você já me paga bem e, sinceramente, eu também preciso dessa companhia. A última confissão a surpreendeu. Ela não havia planejado admitir sua própria solidão, mas as palavras saíram naturalmente. Rafael se recostou na cadeira, estudando-a com uma intensidade nova. Tem certeza sobre o pagamento? Absoluta. Mas há uma terceira condição. Qual? Marina sorriu pela primeira vez em semanas, sentindo uma leveza que não experimentava há muito tempo. Durante esses dias, nada de Senhor Mendonça. Se vamos ser amigos, então me chame de Marina, e eu vou chamá-lo de Rafael. O sorriso dele se alargou, transformando completamente sua expressão. Acordo fechado, Marina. O modo como ele disse seu nome, sem o formalismo habitual, enviou um arrepio inesperado pela sua espinha. Marina percebeu que havia acabado de dar o primeiro passo em direção a algo completamente desconhecido, e pela primeira vez em muito tempo, isso não a assustava. Quando começamos? Perguntou ela, já sentindo uma energia nova correndo por suas veias. Que tal agora? Rafael se levantou e Marina notou que ele parecia mais jovem quando sorria. Vamos às compras. Precisamos transformar esta casa em um verdadeiro lar natalino. O shopping Iguatemi estava lotado naquela tarde de quinta-feira. Marina nunca havia imaginado que um dia estaria caminhando ao lado de Rafael Mendonça pelos corredores movimentados, discutindo cores de pisca-pisca e formatos de árvores de Natal. Não acredito que você nunca decorou uma árvore de Natal, disse Marina, parando em frente à vitrine da loja de decorações natalinas. Os olhos dela brilhavam com uma animação que Rafael achava contagiante. Minha mãe sempre cuidava disso. Eu era apenas um espectador, confessou ele, observando as expressões dela refletidas no vidro da vitrine. Depois que eles se foram, nunca mais. Bem, você sabe. Marina se virou para ele, e Rafael sentiu algo diferente na forma como ela o olhava agora. Não havia mais a distância respeitosa de uma empregada, mas o carinho genuíno de alguém que se importava. Então, esta será sua primeira vez decorando? Ela sorriu de uma forma que iluminou todo o seu rosto. Que responsabilidade! Vou ter que ensinar tudo. Entraram na loja juntos, e Marina imediatamente se dirigiu às árvores expostas. Rafael a seguiu, observando como ela tocava delicadamente os galhos artificiais, testando a qualidade, comparando alturas e formatos. Esta aqui, disse ela, parando em frente a uma árvore de 2 metros. Não muito grande para não dominar a sala, mas grande o suficiente para fazer a diferença. Rafael assentiu, mas na verdade estava mais interessado em observar Marina do que a árvore. Havia algo diferente nela hoje. Sem o uniforme de trabalho, vestindo uma blusa azul clara e calça jeans, os cabelos soltos em ondas naturais, ela parecia mais ela mesma. Rafael, a voz dela o trouxe de volta à realidade. Desculpe, estava... Concordo com sua escolha. Marina o olhou com curiosidade, mas não comentou. Agora precisamos escolher as decorações. Qual seu estilo preferido? Tradicional vermelho e dourado? Mais moderno com prata? Ou talvez algo colorido e alegre? Rafael percebeu que nunca havia pensado nisso. Você decide. Confio no seu gosto. Não, não. Marina balançou a cabeça. Esta é sua casa, suas primeiras decorações natalinas como adulto. Você precisa escolher algo que faça sentido para você. A seriedade com que ela falou o tocou. Marina estava tentando tornar aquela experiência significativa para ele, não apenas funcional. Rafael olhou ao redor, observando as diferentes opções. Seus olhos pararam em um conjunto de ornamentos em tons de azul e prata.
elegantes, mas calorosos ao mesmo tempo. Estes, disse ele apontando, me lembram o mar. Meus pais sempre sonharam em ter uma casa na praia. Marina sorriu, e Rafael percebeu que havia acertado na escolha. Perfeitos, azul e prata ficam lindos, e ter uma conexão emocional com as cores torna tudo mais especial. Passaram a próxima hora escolhendo cada detalhe. Pisca-pisca LED em branco quente, bolas de diferentes tamanhos e texturas, fitas de cetim azul, pequenos enfeites de anjos prateados e uma estrela dourada para o topo. Quando chegaram ao caixa, Rafael insistiu em pagar tudo, mas Marina havia selecionado cada item pensando não apenas na beleza, mas no orçamento também. Ele notou isso e se sentiu tocado pela consideração dela. Agora vamos ao supermercado, anunciou Marina enquanto carregavam as sacolas para o carro. Precisamos planejar nossa ceia. Nossa ceia. Rafael repetiu as palavras, saboreando como soavam. Fazia muito tempo que algo era verdadeiramente nosso em sua vida. O Pão de Açúcar estava ainda mais movimentado que o shopping. Marina empurrava o carrinho enquanto Rafael a seguia, fascinado pela forma metódica como ela planejava cada compra. Tá bom, vamos ver, disse ela consultando a lista que havia feito no celular. Para a ceia tradicional brasileira, Chester ou Peru? Qual você prefere? Rafael se deu conta de que nunca havia perguntado sobre as preferências dela em nada. Chester é mais fácil de preparar e fica mais suculento. Peru é mais tradicional, mas exige mais cuidado. Marina parou e o olhou. O que sua mãe fazia? A pergunta o pegou desprevenido. Por um momento, uma onda de saudade o atingiu, mas desta vez não doeu tanto quanto esperava. Chester, com farofa de castanha do Pará e uva passa. A memória surgiu clara em sua mente. E ela sempre fazia uma sobremesa que chamava de tentação natalina. Uma mistura de mousse de chocolate com creme de avelã. Os olhos de Marina se iluminaram. Você lembra da receita? Não, mas... Rafael hesitou. Talvez minha tia em Campinas saiba. Posso ligar para ela. Seria perfeito. Uma receita da família torna tudo mais especial. Rafael puxou o celular ainda incerto. Não falava com a tia Sílvia há mais de um ano. Desde o acidente, havia se afastado de todos os familiares, incapaz de lidar com a dor compartilhada. Vai, liga, encorajou Marina, tocando levemente seu braço. O toque foi breve, mas Rafael sentiu uma onda de coragem. Ele discou o número e, depois de alguns toques, ouviu a voz familiar e calorosa da tia. Rafael? Meu filho, que surpresa boa, como você está? Oi, tia Sílvia, estou bem. Escuta, você se lembra da receita da sobremesa natalina da mamãe? A tentação natalina? Houve uma pausa emocional do outro lado da linha. Claro que lembro, meu amor. Sua mãe me passou a receita há anos. Você vai fazer? Sim, eu... Vou tentar fazer um Natal diferente este ano. Oh, Rafael. A voz dela se encheu de emoção. Que maravilha. Ela ficaria tão feliz. Rafael sentiu os olhos marejarem, mas não era apenas tristeza. Havia algo mais, uma sensação de reconexão que ele não experimentava há anos. Espera que vou pegar papel para anotar, disse ele, olhando para Marina, que estava respeitosamente fingindo examinar os produtos na prateleira ao lado, dando-lhe privacidade. A tia ditou a receita passo a passo, adicionando dicas preciosas que só ela conhecia. Quando Rafael desligou, Marina se aproximou com um sorriso gentil. Conseguiu? Consegui. Mas minha tia me convidou para visitá-la depois do Ano Novo. Disse que tem muitas fotos e objetos dos meus pais que gostaria de compartilhar comigo. Marina tocou seu braço novamente, desta vez deixando a mão lá por mais tempo. Que lindo, Rafael. Acho que este Natal está trazendo coisas boas para você. Eles continuaram as compras. E Rafael notou como Marina conhecia cada produto, cada marca, sempre buscando a melhor qualidade pelo melhor preço. Ela explicava as escolhas, ensinava truques culinários que havia aprendido com a mãe, contava histórias da infância em Minas Gerais. Minha mãe sempre dizia que a comida feita com amor alimenta não só o corpo, mas a alma, disse Marina, enquanto escolhia os ingredientes para a farofa. Por isso ela insistia que eu aprendesse a cozinhar desde pequena. E seu pai, como ele é? Um doce de homem. Trabalhou a vida toda como mecânico. Sempre chegava em casa sujo de graxa, mas era o primeiro a ajudar com os pratos depois do jantar. Marina sorriu com carinho.
Eles se casaram novos, tiveram só a mim. Sempre sonharam em me ver formada na faculdade. Rafael percebeu o peso da responsabilidade que Marina carregava, e sua admiração por ela cresceu ainda mais. Você vai conseguir, Marina. Tenho certeza disso. Ela o olhou surpresa pela confiança em sua voz. Como pode ter tanta certeza? Porque em 3 anos observando você trabalhar, nunca vi alguém tão determinada e dedicada. Qualquer empresa ficaria honrada em tê-la. Marina parou de caminhar, claramente tocada pelas palavras. Por um momento, eles se olharam ali no meio do corredor movimentado do supermercado, e Rafael sentiu algo mudando entre eles. Algo que ia muito além de patrão e empregada, ou mesmo de amigos. Obrigada, ela sussurrou. Isso significa muito vindo de você. Rafael sorriu, sentindo seu coração acelerar de uma forma que não experimentava há anos. É verdade. E Marina? Sim? Obrigado por me ajudar a redescobrir o Natal. Não sei se conseguiria fazer isso sozinho. Marina retribuiu o sorriso, e Rafael percebeu que pela primeira vez em 8 anos, estava verdadeiramente ansioso pela chegada do Natal. O final da tarde trouxe uma chuva suave que tamboritava nas janelas da mansão. Marina e Rafael haviam espalhado todas as decorações na sala de estar, criando um cenário que parecia uma explosão natalina organizada. Primeiro montamos a árvore, depois partimos para o resto, explicou Marina, abrindo a caixa da árvore artificial. Você vai segurar a base enquanto eu encaixo os galhos? Rafael assentiu, posicionando-se conforme as instruções dela. Enquanto trabalhavam juntos, suas mãos ocasionalmente se tocavam ao ajustarem os galhos, e cada contato casual enviava pequenas ondas de eletricidade entre eles. Assim está bom? Rafael perguntou, segurando um galho no lugar. Perfeito. Marina sorriu, mas Rafael notou que ela havia demorado um pouco mais para afastar a mão da dele. Você aprende rápido. Tenho uma boa professora. A resposta fez Marina corar levemente, e ela se concentrou em ajustar outro galho para disfarçar. Rafael observou o rubor subir pelas bochechas dela e sentiu uma ternura que o surpreendeu. Quando terminaram de montar a árvore, ambos se afastaram para admirar o resultado. Agora vem a parte divertida, disse Marina, pegando a primeira caixa de enfeites. Cada ornamento tem que encontrar seu lugar perfeito. Eles começaram com as bolas maiores, distribuindo-as estrategicamente. Marina tinha um olho natural para equilíbrio e cores, enquanto Rafael seguia suas orientações, descobrindo que tinha mais senso estético do que imaginava. Rafael, você pode alcançar aquele galho mais alto? Marina apontou para o topo da árvore. Preciso colocar esta bola azul ali. Ele se esticou, mas o galho estava um pouco fora de alcance. Não consigo. Quer que eu pegue uma escada? Não precisa. Marina se aproximou dele, ficando nas pontas dos pés. Se você me sustentar, eu consigo. A sugestão fez o coração de Rafael acelerar. Tem certeza? Confio em você. As palavras simples carregavam um peso que ia além da situação física. Rafael posicionou as mãos na cintura de Marina, sentindo o calor do corpo dela através da blusa. Ela se apoiou nos ombros dele e se ergueu nas pontas dos pés. Conseguiu? A voz dele saiu mais rouca do que pretendia. Quase... Marina se esticou mais, e Rafael a ergueu um pouco, aproximando-a ainda mais. Pronto! Quando ela desceu, eles ficaram por um momento muito próximos, as mãos dele ainda em sua cintura, as dela ainda apoiadas nos ombros dele. O tempo pareceu se suspender enquanto se olhavam, e Rafael pôde ver pequenas manchinhas douradas nos olhos castanhos de Marina, que nunca havia notado antes. Marina, ele começou a se inclinar em direção a ela. O som do celular tocando quebrou o momento. Marina se afastou rapidamente, as bochechas coradas, enquanto Rafael atendia a ligação com uma frustração mal disfarçada. Desculpe, disse ele após desligar. Era do escritório. Não tem problema. Marina já estava ocupada organizando os próximos enfeites, mas Rafael notou que suas mãos tremiam levemente. Eles continuaram a decoração em um silêncio carregado de tensão, ambos hiperconscientes da proximidade do outro. Quando chegou a hora de colocar o pisca-pisca, Marina sugeriu que cada um fizesse uma metade da árvore. Encontramos no meio, disse ela, começando pela direita enquanto Rafael começava pela esquerda. Conforme se aproximavam do centro da árvore, a tensão crescia.
Quando finalmente se encontraram, suas mãos se tocaram ao tentarem conectar os fios das luzes e desta vez nenhum dos dois se afastou imediatamente. Marina, Rafael disse suavemente, entrelaçando os dedos com os dela. O que está acontecendo entre nós? Ela o olhou nos olhos e Rafael viu ali a mesma confusão e atração que ele estava sentindo. Não sei, ela admitiu, mas estou sentindo algo que nunca pensei que sentiria por você. A admissão de Marina pairou no ar entre eles como uma ponte que, uma vez atravessada, mudaria tudo para sempre. Rafael ainda segurava a mão dela e podia sentir o pulso acelerado em seu pulso. Marina, Ele pausou, lutando para encontrar as palavras certas. Nos últimos 2 dias, desde que começamos a planejar isso juntos, eu me sinto mais vivo do que me senti em anos. Ela não afastou a mão, mas Rafael viu a preocupação em seus olhos. Mas, Rafael, eu sou sua empregada. Isso é complicado. Não hoje. Hoje você é Marina, a mulher que está me ajudando a redescobrir o que significa estar vivo, estar feliz. Ele acariciou o dorso da mão dela com o polegar. E eu gostaria muito de conhecer melhor essa Marina. Ela fechou os olhos por um momento, claramente lutando com emoções conflitantes. Você tem certeza de que não é só gratidão por eu estar aqui quando você precisa? A pergunta mostrou a Rafael o quanto Marina era sábia e cautelosa, mesmo em meio à atração evidente entre eles. Tenho observado você por 3 anos, Marina. Sua dedicação, sua gentileza, a forma como você trata cada tarefa com carinho. Pensei que conhecia você, mas estava errado. Eu apenas via o que me permitia ver. Rafael se aproximou um pouco mais. Estes 2 dias me mostraram a mulher extraordinária que você é. Sua força, sua sabedoria, seu coração generoso. E não posso fingir que isso não me afeta. Marina abriu os olhos e Rafael viu lágrimas se formando. Rafael, eu tenho medo. Do quê? De que isso seja apenas um momento. Uma fantasia de Natal que vai acabar quando a realidade voltar. Ela finalmente soltou a mão dele, abraçando a si mesma. Somos de mundos muito diferentes. Rafael sentiu o peito apertar. Ela tinha razões válidas para ter medo, e ele não podia simplesmente ignorá-las com palavras bonitas. Você tem razão em ter medo. Eu também tenho. Ele se afastou um pouco, dando espaço para ela respirar. Faz 8 anos que não permito que ninguém se aproxime de mim de verdade. Mas, Marina, o que estou sentindo por você não é fantasia. É real demais para ser ignorado. Marina o observou por um longo momento, estudando sua expressão como se estivesse tentando ler sua alma. E o que você propõe? Ela perguntou finalmente. Honestidade. Vamos viver estes próximos dias sendo completamente honestos um com o outro, sem expectativas além do momento presente. E depois do Natal conversamos sobre o que sentimos e decidimos juntos como queremos seguir em frente. Marina considerou a proposta, mordendo levemente o lábio inferior, um hábito que Rafael estava achando irresistivelmente encantador. E enquanto isso, terminamos de decorar nossa árvore, preparamos nossa ceia e permitimos que o que quer que seja que esteja acontecendo entre nós se desenvolva naturalmente. Rafael sorriu. Sem pressão, sem promessas que talvez não possamos cumprir. Apenas sendo nós mesmos. Marina sorriu pela primeira vez, desde que a tensão havia se instalado entre eles. Está bem, mas com uma condição. Qual? Se em algum momento um de nós se sentir desconfortável ou confuso, prometemos conversar sobre isso imediatamente. Nada de fingir que está tudo bem. Prometido. Rafael estendeu a mão. Parceiros? Marina olhou para a mão estendida e depois para o rosto dele. Lentamente ela a pegou. Parceiros. Quando apertaram as mãos, ambos sentiram que haviam acabado de fazer muito mais do que um acordo. Haviam acabado de dar o primeiro passo consciente em direção a algo que nenhum dos dois conseguia nomear ainda, mas que ambos queriam explorar. Agora, disse Marina soltando a mão dele com um sorriso travesso. Vamos ligar essas luzes para ver como nossa árvore ficou? Rafael conectou o fio na tomada, e a árvore se iluminou em uma cascata de luzes brancas cintilantes. Os enfeites azuis e prateados captavam e refletiam a luz, criando um espetáculo mágico na sala que havia estado vazia de alegria por tantos anos. É perfeita, sussurrou Marina.
Rafael olhou para ela, observando como as luzes da árvore dançavam em seus olhos, e concordou. Sim, é perfeita. Mas ele não estava mais falando apenas da árvore. Véspera de Natal. Marina acordou no quarto de hóspedes com uma mistura de nervosismo e expectativa que não sentia desde criança. A luz dourada do sol matinal entrava pelas cortinas, prometendo um dia quente típico do verão paulistano. Havia se mudado para a mansão na noite anterior, trazendo apenas uma mala pequena com roupas para alguns dias. Rafael havia insistido para que ela se sentisse à vontade, mas ainda era estranho estar ali não como empregada, mas como... o que exatamente? Hóspede? Amiga? Algo mais? Desceu para a cozinha e encontrou Rafael já acordado, preparando o café. Ele estava de bermuda e camiseta, a primeira vez que ela o via em roupas tão casuais. O cabelo ligeiramente desarrumado e a barba por fazer o faziam parecer mais jovem e acessível. Bom dia, disse ele sorrindo ao vê-la. Dormiu bem? Bom dia. Sim, muito bem. Marina notou que não havia mais o constrangimento dos primeiros momentos. Estar ali começava a parecer natural. Você? Melhor do que esperava. Fazia anos que não me sentia ansioso por algo de forma positiva. Rafael lhe serviu uma xícara de café. Hoje é o grande dia. Está pronta para a ceia mais importante da minha vida? A forma como ele disse isso fez o coração de Marina acelerar. Não era apenas sobre a comida. Eles dois sabiam disso. Vamos começar cedo. O Chester precisa ficar no forno por algumas horas. Marina consultou a lista que havia feito. E quero que você me ajude com tudo. Lembra do acordo? Sim, senhorita-chefe. Estou às suas ordens. A manhã passou voando. Marina comandava a cozinha com a eficiência de uma chefe profissional, enquanto Rafael seguia suas instruções, descobrindo que cozinhar junto era mais divertido do que jamais imaginara. Ela o ensinou a temperar o Chester, a preparar a farofa tradicional, a fazer o arroz com passas que sua mãe sempre preparava. Agora vem a parte mais especial, disse Marina por volta do meio-dia, a sobremesa da sua mãe. Rafael havia conseguido todos os ingredientes exatos, seguindo a receita da tia Sílvia. Enquanto Marina o orientava, ele se viu lembrando da mãe sem a dor lancinante de costume. As memórias vinham como um filme carinhoso, não como uma ferida aberta. Ela ficaria orgulhosa de você, disse Marina suavemente, observando-o bater o creme com cuidado. Aposto que ela adoraria saber que você está honrando as tradições dela. Acho que ela gostaria de você. Rafael parou de mexer por um momento. Minha mãe sempre dizia que o caráter de uma pessoa se revela na forma como ela trata os outros quando ninguém está olhando. Você sempre tratou nossa casa, nossas coisas, com tanto carinho. Marina sentiu os olhos marejarem. Rafael, é verdade. E agora, vendo você cuidar de mim, me ensinar, ter paciência com minhas dificuldades na cozinha, ela definitivamente aprovaria. O momento foi interrompido pelo timer do forno. O Chester estava pronto. Perfeito! Marina abriu o forno, liberando um aroma delicioso que encheu toda a cozinha. Agora só falta a mesa. Passaram a tarde arrumando a sala de jantar, que havia permanecido sem uso por anos. Marina encontrou na cristaleira uma baixela fina que pertencera aos pais de Rafael, e ele insistiu que a usassem. Elas merecem ver a luz novamente, disse ele, segurando delicadamente um prato de porcelana decorado com rosas. Como tudo nesta casa. Quando anoiteceu, a mesa estava posta como uma obra de arte. Velas, flores que haviam comprado naquela manhã, a baixela reluzente, taças de cristal. A árvore de Natal piscava suavemente no canto da sala, criando uma atmosfera mágica. Está na hora, anunciou Marina, acendendo as últimas velas. Rafael a observou à luz das velas, vestindo um vestido simples, mas elegante em tom azul escuro, que realçava seus olhos. Ela havia soltado os cabelos, que caíam em ondas macias sobre os ombros. Estava linda de uma forma que tirava o fôlego dele. Marina? Sim? Obrigado por tudo isso, por me ajudar a encontrar o caminho de volta. Ela sorriu, aproximando-se dele. Obrigada a você, por confiar em mim, por me deixar fazer parte disso. Eles se olharam por um momento carregado de emoção, antes de Marina quebrar o encanto com um sorriso travesso. Agora vamos comer antes que esfrie. A ceia estava perfeita. Cada prato havia saído exatamente como Marina havia planejado,
e Rafael estava genuinamente impressionado com suas habilidades culinárias. Mas mais do que isso, estava impressionado com a atmosfera que ela havia criado. Não acredito que fizemos tudo isso, disse ele servindo-se de mais farofa. Há 3 dias eu estava planejando fugir para Miami. E agora? E agora? Agora não consigo imaginar estar em outro lugar. Marina sorriu, mas Rafael notou uma sombra em seus olhos. Em que está pensando? Em como tudo isso vai acabar amanhã, ela admitiu. Em como voltaremos a ser patrão e empregada depois de... Bem, depois disso tudo. Rafael pousou o garfo e a olhou diretamente. Quem disse que vamos voltar a ser patrão e empregada? Rafael, nós conversamos sobre isso. Depois do Natal, voltamos à realidade. E se eu não quiser voltar à realidade anterior? Ele se levantou e caminhou até ela. Marina, estes 3 dias me mostraram algo que eu nem sabia que estava procurando. Marina também se levantou, o coração batendo forte. O quê? Que eu estava apenas sobrevivendo, não vivendo. Que esta casa era apenas um lugar onde eu dormia, não um lar. Que eu havia desistido de ser feliz. Rafael segurou as mãos dela. Você trouxe vida de volta para mim, Marina. Não apenas por estes dias, mas você me fez lembrar quem eu era, antes da dor tomar conta de tudo. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Marina. Mas, Rafael, somos de mundos diferentes. Não, nós somos 2 pessoas que se encontraram no momento certo. 2 pessoas que se completam de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Ele enxugou uma lágrima do rosto dela. Eu me apaixonei por você, Marina. Não pela empregada, não pela mulher que cuida da minha casa, mas por você. Pela mulher forte, inteligente, carinhosa, que me ensinou a decorar uma árvore de Natal e a voltar a sonhar. Marina fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem livremente. Eu também me apaixonei por você. Pelo homem vulnerável por trás do empresário bem-sucedido, pelo filho que ainda sente saudade dos pais, pelo homem que tem medo de amar novamente, mas que foi corajoso o suficiente para tentar. Rafael a puxou para mais perto, e desta vez nenhum telefone tocou para interrompê-los. Ele inclinou a cabeça e Marina se ergueu nas pontas dos pés, encontrando-o no meio do caminho. O beijo foi suave primeiro, tímido, como se estivessem com medo de quebrar a magia do momento. Depois se aprofundou, carregado de 3 anos de olhares não dados, de sentimentos não reconhecidos, de um amor que havia crescido em silêncio até não poder mais ser contido. Quando se separaram, estavam sem fôlego. Marina, Rafael sussurrou contra sua testa. Eu quero que você saiba que isso não é apenas sobre o Natal, sobre o momento. Eu quero construir algo real com você. Quero que seja minha parceira, não minha empregada. Quero acordar todos os dias com você ao meu lado e adormecer sabendo que você está aqui. E meus estudos, meu trabalho, minha independência? Marina perguntou, sempre prática mesmo em meio à emoção. Seus estudos são prioridade. Vamos encontrar uma forma de você terminar a faculdade. E sobre trabalho, Rafael sorriu. Que tal se eu contratasse você como consultora de felicidade doméstica? Ou melhor ainda, como sócia da minha vida? Marina riu através das lágrimas. Sócia da sua vida. 50% de participação em tudo, nas decisões, nos sonhos, nas alegrias, nas dificuldades e, futuramente, 50% de participação no meu coração será pouco. Seu coração já me pertence por inteiro, disse Marina, tocando o rosto dele, assim como o meu pertence a você. Rafael a beijou novamente, mais intensamente desta vez, selando uma promessa que ambos sabiam que iriam cumprir. Quando se separaram, ele sorriu e disse: Feliz Natal, Marina. Feliz Natal, Rafael. Do lado de fora, pequenos flocos de algodão artificial caíam do céu falso de um shopping distante. Mas ali, naquela sala iluminada por velas e pelo pisca-pisca da árvore que decoraram juntos, o Natal mais verdadeiro de suas vidas estava apenas começando. 6 meses depois, Marina terminou de ajustar o buquê de flores que havia trazido do mercado e sorriu ao ver Rafael chegar do trabalho mais cedo, como havia prometido fazer todas as sextas-feiras para que pudessem ter jantares românticos. A casa estava irreconhecível, não apenas pela decoração que haviam escolhido juntos, mas pela vida que agora pulsava em cada cômodo. Risos, conversas, música,
o cheiro de comida sendo preparada com amor. Como foi seu dia na faculdade? Rafael perguntou, beijando-a antes mesmo de tirar o paletó. Ótimo. O professor de administração estratégica disse que meu projeto sobre gestão humanizada de empresas foi o melhor da turma. Marina brilhou de orgulho. Claro que foi. Você está ensinando ele sobre algo que pratica naturalmente. Marina havia se matriculado em uma faculdade particular com o apoio financeiro de Rafael, mas fazia questão de manter suas próprias responsabilidades. Trabalhava meio período em uma empresa de consultoria organizacional, um emprego que Rafael havia ajudado a conseguir através de suas conexões, mas que ela mantinha por mérito próprio. E você, como foram as reuniões? Ela perguntou, ajeitando a gravata dele. Produtivas e Marina, ele a segurou pelas mãos. Decidi aceitar a proposta de expandir para o interior. Vamos abrir um escritório em Poços de Caldas. Os olhos de Marina se arregalaram. Sério, sua mãe merece ter a filha por perto. E eu gostaria de conhecer melhor a cidade que criou uma mulher tão extraordinária. Marina se jogou nos braços dele, emocionada. Era assim que o amor verdadeiro funcionava. Não apenas dois corações se unindo, mas duas vidas se entrelaçando, criando algo maior e mais belo do que a soma de suas partes. Naquele Natal, ambos haviam encontrado o presente mais precioso que poderiam receber, um ao outro. E a cada dia que passava, esse presente se tornava ainda mais valioso.